se você tá orando, orando e Deus não tá atendendo sua oração, você tá esperando durante muito tempo para uma promessa ser cumprida, ou um sonho para ser realizado, ou algo material que você queira muito e Deus não tá te escutando, você sente que você já passou tempo demais, que você não aguenta esperar, ou que de repente você tá cansado, ou que talvez você ache que nunca vai acontecer, Deus te enviou esse vídeo, de verdade, para eu conversar com você, porque Ele tá me usando espiritualmente para falar com você hoje. Eu tenho uma mensagem e eu espero que ela realmente te ajude, te acalme e te dê ânimo e esperança para não desistir disso, ok? Eu gostaria de começar lendo uma escritura com você. Essa escritura ela fica em 1 João, o versículo 5. Ela começa dizendo o seguinte: essa é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Aí você fala, não é possível, Léo, você tá de sacanagem comigo. Você começa o vídeo falando que se eu tô passando por dificuldades, se eu oro e não acontece, pra eu ficar aqui e que você tem uma mensagem de ânimo pra mim, aí você lê e a Bíblia diz o quê? Se a gente se aproxima de Deus e pede com a vontade de Deus, Ele vai nos ouvir. Cadê que Ele não tá me ouvindo? Você tá mentindo, Léo, Ele parece que não tá me ouvindo. Ou você quer me enganar? Muito pelo contrário. Talvez tenha um detalhe aqui que você não tenha percebido, que a própria escritura nos detalha, não é pedir qualquer coisa. Talvez você já entenda esse princípio, talvez não, mas para os dois lados eu tenho uma coisa para te falar, se você entende ou não, ok? A primeira parte é que realmente tem coisas que a gente pede para Deus que Ele atende. Então, se você pede um namoro, uma noiva ou um noivo, Deus realmente pode te atender. E eu acredito que, sim, isso é um plano de Gênesis, não é? Isso não é o plano de Gênesis? Vão e multipliquem-se. E que Deus criou uma mulher para completar o homem e junto eles seriam uma só carne. É o plano do matrimônio. E sabe o que é legal? Um insight que eu adoro bastante. Que o matrimônio, o casamento, ele é apenas um vislumbre do que vai ser lá no céu, o casamento com Deus. Tanto a parte do prazer como na parte da união. Interessante isso, né? Eu acho isso bastante interessante. Mas voltando, Deus pode atender essas coisas, de verdade. Eu acredito que se você tem esse desejo profundo, Deus também coloca desejos no nosso coração, onde Ele possa atender. Tenha fé, vai acontecer. E a Escritura, na verdade, ela diz: essa é a confiança que temos se a gente se aproxima de Deus e pede alguma coisa de acordo com a vontade dEle. Então, se você quer um carro, se você quer uma casa, uma esposa, viajar ao mundo, talvez você consiga fazer isso, realmente. Talvez você consiga. De verdade, eu conheço pessoas que nem são cristãs, nem são crentes, nem acreditam em Deus e conseguem todas essas coisas. E elas se questionam, como que é possível um ateu ter tudo isso? É porque não necessariamente uma coisa está relacionada com a outra. Eu até vi um pastor uma vez falando, ué, não é porque você não está orando tanto que Deus não pode te abençoar. Talvez é porque você não seja um empresário. E realmente, talvez você não tenha uma empresa e essa empresa te gerou milhões. Então a gente não tá imune a isso, não é porque você é um filho de Deus, um servo de Deus, que Ele vai atender a todos os seus caprichos. Tem pessoas que não acreditam em Deus, não têm fé nenhuma, ou têm qualquer outra religião, e conseguem todas essas outras coisas. E de qualquer forma, somos todos amados por Deus. Deus ama a todos. Só que existem coisas específicas que Ele prepara para você. E que tem coisas que Ele colocou desejo no seu coração. Que sim, fazem parte do quê? Da vontade de Deus. Se são coisas que fazem parte, e isso era o ponto que eu queria ressaltar nesse vídeo. Existem coisas que Deus colocou no seu coração, que você está orando, que talvez ainda não tenha acontecido e que fazem parte da vontade de Deus. Se tem esses 3 elementos, praticamente garantido que vai acontecer. Só que você precisa de paciência. Você precisa continuar confiando nele. E não é uma confiança ou uma esperança, eu até falei isso em outro vídeo, não é uma esperança de simplesmente esperar. De estar lá como se você estivesse esperando um ônibus ou seu Uber. Não é passivo, é ativo. Tem uma escritura que usa a palavra esperança no sentido de você estar segurando uma corda no meio de um penhasco. Como se estivesse num penhasco e é aquela corda ali te segurando. Aquele nível de esperança, de confiança profunda. É aquela corda, analogia com Deus. Você tá ali se agarrando em Deus e se você soltar, você morre. A sua única chance de prosperar é segurando a corda. É de segurar a corda. E aí sim de conseguir escapar. Mas se você quer resolver as coisas do seu jeito, se você quer resolver as coisas da tua forma, com pressa, pode ir lá. E talvez você quebre a cara, porque da mesma forma, e esse é um outro insight interessante, da mesma forma que tem pessoas
Não tô falando aqui que nunca vai prosperar se a pessoa ela não acredita em Deus e tem um relacionamento. Não é isso. Mas eu também acabo vendo. Então vamos pegar o exemplo de um cara, de um casal, na verdade, que os dois não acreditam em Deus, tá? Eles não acreditam em Deus e tem o relacionamento deles ali, beleza, decidem casar, começam a morar juntos. E a gente tem o outro exemplo de um casal, na verdade, de um cara, ok? De uma pessoa, de um homem ou de uma mulher, eu vou fazer esse paralelo aqui, que estão orando e esperando alguém. Estão orando e esperando alguém. Esse primeiro casal, às vezes, por não ter uma base bíblica, por não ter ensinamentos bíblicos de verdade, não querer ter um relacionamento profundo com Deus, muito caos e desordem podem surgir. E, de novo, eu não estou falando aqui que todo casal ateu que não tem religião vai dar errado, porque existem casais que dão certo. Mas pode acontecer. Pode acontecer de não ter princípios e valores, da coisa não andar muito bem. E aí você vê, por outro lado, aquela pessoa que está esperando em Deus e orando profundamente. E aí, de repente, ela encontra aquela pessoa e ela começa um relacionamento, e ela casa. E ela cria e estrutura um relacionamento baseado nos princípios de Deus e dá super certo. E eles envelhecem juntos e morrem, e enfim. Então, aquela espera valeu super a pena do que simplesmente... E o paralelo, na verdade, que eu queria fazer é de que, às vezes, a gente pode estar com tanta pressa de querer fazer do nosso jeito. Ah, se eu não dependo de Deus, eu vou simplesmente sair da igreja, parar de ter o meu relacionamento com Ele e ir atrás de um relacionamento e fazer do meu jeito. Só que você pode quebrar a cara. Você pode realmente quebrar a cara. E isso pode acontecer. E se você esperasse profundamente, se você tivesse aquela esperança ali de se segurar e quando chegar a hora você poderia contemplar uma glória muito maior do que Ele preparou para você, de verdade. E você não esperou. Então o que eu tô tentando te falar aqui é espera, espera, por mais difícil que esteja sendo. E eu te entendo, porque tem muitas coisas que eu quero fazer e que eu tô ali, Deus, vamos lá, vamos lá. Só que eu preciso estar alinhado com a vontade dele também. E você também precisa estar disposto a, se algo que você quer muito não tá de acordo com a vontade de Deus, de abrir mão. Faz parte de ser um discípulo. Deus não disse que ia ser fácil. Na verdade, muito pelo contrário, ele disse que seria difícil carregar, negar a si mesmo e carregar a nossa cruz. Que vão ter desafios muito profundos. Mas ele sempre nos garante uma esperança profunda nele. De que a gente sempre vai conseguir prosperar com ele. E prosperar não é riquezas materiais, mas é prosperar espiritualmente de verdade. Pra mim não existe alegria maior do que, sei lá, eu não conseguir fazer uma viagem que eu quero muito pro Canadá, mas eu estar em paz e ter uma alegria profunda com Deus. Ah, isso é impagável. Queria poder te passar um pouco disso, passar um pouco dessa minha convicção que eu tenho na Bíblia, que de verdade, muitas vezes não importa tanto se você vai pro Japão, se você tem um... Lógico, eu gostaria de casar, se você tem esse sonho também, ou, não sei, o sonho de ter um trabalho específico, de ter um equipamento específico, pô, que legal. Mas pensa só, o que é isso, cara? O que é isso comparado com a glória e de estar na presença de Deus e de ir pro céu um dia? Até porque a gente está aqui de forma passageira. E se você não acredita nisso, talvez esteja faltando um pouco mais de profundidade na tua fé. E eu falo isso realmente não como alguém que é melhor, porque eu não sou melhor que ninguém. Eu sempre falo isso. Eu não sou melhor que você. Não é isso. Porque eu já passei por momentos assim. Eu não estava tão animado para ir pro céu. Talvez esteja faltando da sua parte pesquisar mais o que vai ter lá. De ter essa confiança plena, de ter essa alegria plena, de saber que tu vai pra lá um dia, de que lá é um lugar maravilhoso com muitas coisas incríveis pra fazer. Então o que você tá aqui fazendo na Terra, você tá se preparando pra chegar lá um dia. E óbvio que é incrível realizar os nossos sonhos e objetivos. Mas o que é mais incrível? Abrir mão de Deus, né? Abrir mão dessa confiança pra realizar na hora que você quer, do jeito que você quer e ter a chance de perder tudo, inclusive perder a salvação, porque pode acontecer. Às vezes você vê um cara super legal ou uma mulher super legal e pensa, nossa, mulher ou homem da minha vida. Ah, Deus, eu vou levar ele pro Senhor. Eu tenho um colega, tem um colega que ele falou isso pra mim. Ah, Léo, pô, por que você não sai, sei lá, vai em outros ambientes, conhece outras mulheres? Vai que você conhece uma não cristã, né, digamos assim, uma mulher que não crê em Jesus Cristo e etc. E você resgata ela e você leva ela pra igreja e ela se transforma. Pô, que legal, que ideia incrível. Assim, realmente, o nosso trabalho é levar mais pessoas para Cristo. Não discordo disso, mas isso é extremamente perigoso. Se já te der esse conselho, duvide um pouco, porque você pode acabar acontecendo o oposto, na verdade.
De você tá, não, beleza, eu vou levar aquela pessoa pra Jesus, e aí você começa a se relacionar, e ela começa a falar algumas coisas com você do tipo, olha, e se a gente for naquele lugar, e se a gente fizer isso aqui, se você vier na minha casa. Quando você menos espera, você foi completamente consumido pelas armadilhas de Satanás. E acho que não é isso que você quer. E se você já errou, e se isso já aconteceu com você, volta pra Deus. De novo, volta pra Deus. Não é porque a gente errou que acabou. A gente pode errar, mas a gente pode também fazer como o filho pródigo, que largou tudo, vendeu a herança dele e deixou Deus, deixou o pai dele. Você pode voltar também com o coração arrependido e mudar e ser transformado novamente. Isso é extremamente possível. Só que, de novo, se você hoje tem a chance de não cometer esse erro, não se engana, espera no Senhor. Eu sei que é difícil, é doloroso. Muitas vezes você quer desistir, não acontece absolutamente nada, porque eu passo por isso todos os dias. Não, eu falo, porque eu vivo isso, entendeu? Eu te entendo profundamente, eu te entendo. Te entendo que é um saco. Às vezes você olha e você fala, Deus, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais esperar isso aqui. Porque vai acontecer ou não vai? E aí eu tenho que pedir, Deus, é ou não é da sua vontade? Se não for da sua vontade, essa é uma outra coisa interessante. Se não for da vontade de Deus, ora e já pede pra ele arrancar de você. Eu lembro uma vez, algo muito simples assim, que tinha uma menina que eu gostava dela e eu decidi fazer o seguinte, eu falei, eu vou orar, e eu vou orar de uma forma diferente, eu vou orar assim, Deus, de verdade, se não for da sua vontade que a gente fique junto, arranca essa vontade do meu coração. Sem brincadeira, no mesmo dia a vontade foi embora. Eu não tô brincando, eu juro pra você. Isso realmente aconteceu. É aquilo, uma oração com fé, ela é extremamente poderosa. E eu não me arrependo, não me arrependo. Porque hoje eu tô tendo a possibilidade de viver coisas incríveis. De, pô... Imagina, se eu tivesse orado, sei lá, Deus me confirma isso, ou nem orar, e já ir de cabeça. Poderia ter dado muito errado, não sei. Então tem essa fé, tem essa confiança, espera nele e ora. Se não for da sua vontade, arranca do meu coração. Agora, se for da sua vontade, Deus, fortalece esse meu desejo e endireita as minhas veredas, endireita o meu caminho, me ajuda a ter paciência, a esperar e a não deixar o Senhor, não desistir de você ao longo do processo e ao longo do caminho. E eu tenho certeza que se você fizer isso, Ele vai te abençoar bastante. Ele vai te ajudar bastante. Não vai ser perfeito. Não vou te garantir que vai ser perfeito, porque a Bíblia também fala que a gente tem desafios. De novo, se negar é carregar a cruz. Mas, ainda assim, a Bíblia afirma que Deus tem planos maravilhosos para você. Eu tenho certeza que se você esperar nele com confiança, ele vai conseguir realizar, porque ele é o Todo-Poderoso. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários, de verdade, seja um pedido de oração, algo que você vivenciou, que esteja relacionado com esse vídeo, uma dificuldade para eu poder orar por você também, porque eu gosto muito de orar pelas pessoas que colocam um comentário aqui, que passam por dificuldades, ou que colocam testemunhos muito incríveis de coisas maravilhosas que aconteceram. Vai ser muito legal ler e você compartilhar isso com as outras pessoas aqui também. E deixa o seu like e se inscreve para me ajudar aqui dentro do YouTube. Faço isso com muito amor, muito carinho, realmente, porque eu quero me dedicar à obra do Senhor e poder ajudar pessoas como você e ser um instrumento para Ele também. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!